Então, Êxodo 16, 17, aliás. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matares de sede, a nós e a nossos filhos e aos nossos rebanhos. Então Moisés clamou ao Senhor: que farei? E Deus disse para Moisés: toma contigo alguns anciãos, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Eu serei bem sucinto, talvez nem 5 minutos. Eu quero apenas destacar 4 pontinhos. 1 minuto talvez para cada. Primeiro, nas nossas jornadas, o texto diz claramente: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel, do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor. O que eu entendo aqui desse versículo é que as nossas jornadas, nossas paradas, nossas saídas, nossas entradas devem ser feitas segundo a direção de Deus. Quer dizer, os nossos sonhos precisam ser colocados diante de Deus. Nossos projetos precisam ser colocados nas mãos de Deus. Nós estamos em uma época em que o povo não ora mais. Até mesmo na igreja. Quando a gente termina a oração de costume, como no caso de Bacabal, todo culto tem 30 minutos de oração, a gente levanta e tem 30% da igreja sentada, sem orar. É um tempo que o povo não ora mais. E por isso, muitas escolhas erradas, porque não buscam a direção de Deus. Principalmente na questão do casamento, e na questão de ministério, pastores que precisam se mudar, se transferir, precisa orar. Não pode ser feito de qualquer jeito. Nós tínhamos um costume antigo que quando a gente saía para a rua, orava. Quando a gente chegava, orava agradecendo. Saía para pedir: Senhor, abençoe que eu vou sair. E quando chegava: Senhor, te agradeço por ter ido em paz. Eu faço isso. Na hora que eu entro no carro, a gente ora. Nem sempre a gente ora quando chega. Mas quando sai, geralmente ora. Mas o certo é agradecer quando chegar. Então, nossas jornadas, nossas paradas devem ser feitas dentro da direção de Deus. E é interessante destacar que mesmo na direção de Deus, nós não estamos isentos dos problemas. Pode ter um acidente, numa saída, numa viagem. Pode ter dificuldades, necessidades. O povo sai fazendo as paradas conforme a direção de Deus. Mas aí falta água. Falta água. Quando falta água, aí vem exatamente o que não deveria acontecer. Quando surgirem os problemas, as dificuldades, as necessidades, as tempestades, as lutas, nós precisamos entender que Deus, às vezes, permite essas lutas, essas tempestades, para nos testar. Como aconteceu no Jardim do Éden. Aquela árvore do conhecimento do bem e do mal era para testar. Ele sabia que Adão e Eva não passariam. Mas eles poderiam ter passado na prova. Então, alguns fracassam exatamente na hora desse teste. Então, quando surgirem, não vamos murmurar como eles fizeram aqui, murmurar. Cadê Deus? Nos tirou da terra do Egito e diz que está no nosso meio. Se está no nosso meio, por que faltou água? Mas Deus estava lá. Não tinha saído do meio deles, não tinha abandonado eles. Era apenas um teste. Então, quando surgirem os problemas, quando surgirem as dificuldades, as lutas, Deus não deve ser murmurado, ou seja, nós não devemos nos rebelar contra ele. E para dizer amém, é preciso que você compreenda. Olha o final desse texto. Falta água e o povo murmura. Falta água e o povo quer apedrejar Moisés. Aquele mesmo Moisés que abre o mar vermelho pela potente mão de Deus, que vem os 10 milagres para Israel, que eram 10 pragas para o Egito.
sobre a potente mão de Deus, agora o povo quer apedrejar. Ele clama a Deus, o que é que eu devo fazer? Porque esse povo só falta me apedrejar. Olha o que Deus diz. Moisés, passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. E eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. E quando Deus está presente, e ele sempre está, a solução do problema sempre vem. E qual foi a solução? O próprio Deus diz, estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá a água e o povo beberá. Então, meu irmão, espere em Deus. Está sofrendo? Está doendo? A dificuldade está grande? Falta trabalho? Falta dinheiro? O que está faltando? Saúde? Só aguarde. Entregue tudo nas mãos de Deus. E deixe Deus agir.